Que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva a partir desses instantes. Asserenemos a nossa mente, esquecendo as preocupações do dia a dia que nos absorveram até esses instantes. Asserenemos também o nosso coração, esquecendo qualquer resquício de mágoa, ressentimento, medo que porventura tenha nos perturbado. Procuremos nos deixar envolver por essa melodia suave e assim mais serenos, sentindo esse momento de elevação espiritual. Saudemos o nosso anjo da guarda, esse amigo sempre presente em nossa vida, amigo de todas as horas, que procura sempre nos encaminhar no caminho do bem. Saudemos a Maria, a doce mãe de Jesus, rogando a ela que nos adote por filhos espirituais, que nos tome sobre a sua proteção, sobre a proteção do seu manto de paz, de serenidade, de equilíbrio, e que interceda sempre por nós, junto ao teu Filho, Mestre Jesus. Rogamos ao Mestre que nos abençoe e mais uma vez, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pelo seu amor, pelos seus exemplos, pelo seu Evangelho, que é a nossa norma de conduta. E ao Pai, elevamos um pensamento de profunda gratidão, agradecendo a Deus, o nosso Pai, pelas bênçãos que nos são renovadas a cada dia. E no sinal de gratidão, elevamos ao Pai a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e livra-nos de todo mal, que assim seja. E assim, nos sentindo amparados pelo infinito amor de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, dos amigos espirituais que nos assistem e amparam, nós pedimos a permissão e a proteção para darmos por iniciado as nossas reflexões de hoje. Que assim seja. O tema para as reflexões de hoje será o desculpismo, ou seja, o recurso que é usado para justificar a falta do cumprimento de um dever. Cada um de nós se encontra no lugar certo, com as criaturas adequadas e as circunstâncias justas e necessárias ao trabalho que nos compete realizar na pauta do nosso próprio merecimento, seja no lar ou na profissão, no grupo social ou na própria intimidade. Desfrutamos de possibilidades de criar, de agir, de colaborar na elevação da nossa própria vida. Cada um dos nossos encargos, sejam eles simples ou complexos, representam as nossas possibilidades de acesso aos planos espirituais superiores, isto é, nos elevam a Deus. Nas reflexões de hoje, gostaríamos de trazer um exemplo de cumprimento de dever, que consta na biografia de um ilustre espírito, o espírito de Dr. Bezerra de Menezes, que enquanto esteve encarnado entre nós, teve uma existência repleta de exemplos de bondade e abnegação.
ele recebeu o título de médico dos pobres, pelos méritos de seus sacrifícios pessoais e muitas vezes até familiares em favor dos menos favorecidos. Apesar de sua fama como médico se estender por toda a cidade do Rio de Janeiro, em meados do século XIX, apesar do seu consultório estar sempre cheio, Dr. Bezerra de Menezes vivia modestamente, pois a maioria da sua clientela era composta de pessoas sem recursos, dos quais ele não cobrava consulta e nunca deixava vazia a mão que lhe era estendida. Ele se despojava de seus últimos níqueis em favor dos pobres e dos necessitados. Uma certa madrugada, ele foi chamado para atender uma criança que estava muito doente, e essa criança morava em um subúrbio pobre muito distante da casa dele. Naquele tempo não havia as facilidades dos meios de transporte de hoje. Ele não possuía veículo próprio. E nesta noite, um dos seus filhos estava doente, febril, requerendo cuidados médicos. Ao receber o chamado, ele pensou em seu filho doente, mas refletiu também sobre o juramento que havia feito no momento solene da sua formatura. O juramento é que um médico jamais pode deixar de atender a um doente. Então, após medicar o seu filho, ele o entregou aos cuidados de Jesus e partiu para atender a outra criança doente. Dr. Bezerra de Menezes, conscientemente, cumpriu seu dever como pai e como médico. Mas o que é o dever? Nós podemos dizer que o dever é o conjunto das prescrições da lei moral. Podemos dizer também que o dever é a regra pela qual se deve conduzir o homem em todas as suas relações. O dever é a lei da vida e ele apresenta múltiplas formas. Há o dever para conosco, que consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria, em não querermos e não realizarmos senão o que for útil, digno e belo. E há o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações daquele encargo que nós temos na profissão. Há o dever social, que nos convida a amar, a trabalhar, a servir a comunidade, a sociedade e a humanidade. E há também o dever para com Deus. O dever não tem limites. Sempre podemos melhorar o cumprimento integral daqueles deveres que nos competem. E esse cumprimento dos deveres será sempre motivo de alegria. Todos nós temos direitos e temos também deveres. E devemos nos esforçar no cumprimento do dever, não porque esse cumprimento do dever vai nos preservar dos males da vida, porque tem males que nós não podemos nos isentar, mas porque o cumprimento do dever nos confere o vigor necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. O hábito do dever cumprido vai facilitar a sua prática. Os primeiros esforços são muito penosos e, por isso, antes de tudo, nós precisamos aprender a nos dominar, a dominar a nossa vontade, porque a vontade é a base firme da nossa alma.
Quando se deseja abandonar o dever, as próprias obrigações, a porta de escape que encontramos é o desculpismo. Usa-se as desculpas, as justificativas das mais variadas. Dr. Bezerra de Menezes poderia ter se desculpado para não atender ao cliente. Ele poderia se desculpar: meu filho está doente, eu não posso deixar minha família, ou é muito distante, está muito tarde. Porém, ele não se desculpou. A maior parte das desculpas servem para disfarçar a atenção, o descuido, a negligência no cumprimento dos deveres. Por mais que as justificativas tenham um forte poder de persuasão, elas não vão eximir a consciência do resgate necessário, seja nessa ou em outra encarnação. O dever abandonado hoje deverá ser resgatado amanhã ou depois. Existem pessoas que arruinam o próprio corpo em hábitos nocivos e depois elaboram diversas desculpas, tentando justificar as atitudes infelizes que adotam. Chegam a comover quem as ouve. Entretanto, acabam sofrendo em si mesmas as consequências de suas irresponsabilidades. Quando o Evangelho convida a construção do bem na terra, quantas desculpas surgem disfarçando a fuga aos deveres para com Deus. É muito comum ouvirmos: estou muito jovem ainda, ou sou velho demais. Outras vezes ouvimos: assumi compromissos de monta e agora não posso atender. As minhas atribulações são enormes. Obrigações com a família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. São os filhos, são os problemas, são os débitos que me afligem. Então, as desculpas são tantas e tão intensas que ficamos convencidos de que nos encontramos à frente de grandes sofredores, de criaturas realmente incapazes, e passamos até mesmo a apoiar essas desculpas de fuga ao cumprimento do dever. Entretanto, esses que fogem ao dever, que tanto se desculpam, quando chamados a prestar contas ao Senhor da vida, acordam para as verdades de vida eterna e, presos às nocivas consequências da sua própria leviandade, percebem que foram enganados por si próprios e não encontram outra providência restauradora a não ser esperar por outras encarnações para então cumprirem seus deveres. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações nas atividades que o Senhor nos confia e não apenas desconjuntamos a nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outros destinos. Surge então a inevitável prestação de contas, que podemos chamar como sendo dever regeneração. É quando somos coagidos a processos renovadores, à frente daqueles com os quais nos comprometemos. É dessa maneira que, por imposição das circunstâncias, recebemos a esposa incompreensível, o esposo irritadiço, o filho doente, o chefe agressivo, aquele
subalterno infeliz, uma moléstia persistência ou uma tarefa obrigatória a benefício de outros para esforço espiritual na recuperação de nós mesmos. É por esse motivo que de nada vale desertar das nossas obrigações ou dos nossos deveres, ainda mesmo que a opinião alheia nos liberte desse ou daquele dever imposto, seja ele de devotamento, de renúncia ou outro qualquer. Muitas vezes a visão estreita do mundo nos incentiva a abandonar os nossos deveres, mas ao contrário, a razão, o sentimento do cristão ordena que estejamos de sentinela na obra da paciência e da tolerância, na obra da humildade e do amor a que fomos chamados. Sem isso, apesar de parecer correto diante dos homens o afastamento da nossa luta, somos nós endividados perante as leis de Deus. A Terra é uma grande escola e em todo processo educativo vai ser sempre necessário que o faltoso de alguma forma corrija as consequências do erro praticado. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Deus, nosso Pai que é justiça e bondade, concede-nos a bênção do recomeço através dos processos da reencarnação para que consertemos os estragos realizados no passado. Quem destruiu, volta para reconstruir. Quem odiou, volta para aprender a amar. Atendemos ao dever que nos cabe, de coração alegre. E se ninguém na terra dá conta dos nossos passos, ignorando a nossa presença, nem por isto abandonemos os trabalhos da vida, na certeza de que Deus tudo vê, tudo sabe. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Este é o ensinamento de Jesus. E o cumprimento dos nossos mais humildes deveres é o nosso caminho rumo a essa perfeição. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. E todos nós temos de refletir as virtudes do nosso Pai eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça em nós. E agradecidos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, nós vamos procurando retribuir tudo o que temos recebido em forma de vibrações, deixando que do nosso coração possa fluir os nossos sentimentos de paz, de amor, de fé. E com esses sentimentos nós vamos vibrando intensamente pelo bem e pela paz universal, vibrando pelos lares, pelas famílias. Em especial, vibremos pelo nosso lar, vibremos por aquele familiar com quem temos maiores dificuldades. Vibremos pelos lares da nossa vizinhança, da nossa cidade. Vibremos pelos doentes de toda a ordem, estejam eles nas ruas, nos lares, nos hospitais, que cada um possa ser visitado pelos médicos do espaço, que cada um receba a medicação para a cura do corpo, mas também para a cura da alma. Vibremos pelos encarcerados do corpo e da alma, aqueles que ainda se encontram presos no mundo do vício, da prostituição, no mundo do crime, que eles possam alcançar a liberdade da alma.
Vibremos pelas crianças e os jovens, que eles tenham sempre uma mão amiga a direcioná-los no caminho do bem. Vibremos também pelos asilos, ancianatos, por todos os idosos, abandonados e enfermos. Vibremos pelos profissionais da saúde que estão à frente da pandemia, que cada um na sua função possa ser fortalecido em suas tarefas. Deixemos uma vibração de muita luz para que a espiritualidade possa encaminhá-la onde se fizer necessário. E se nos for permitido, que possamos vibrar por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico e espiritual, pelos nossos parentes, amigos e aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. Que assim seja.